Olá! O vídeo de hoje é especial para você que está montando sua listinha de compras para a festa da USP. Vai acontecer do dia 26 ao dia 30 de novembro. Para quem não conhece, a festa da USP é um evento que acontece todos os anos, que as editoras se reúnem ali para oferecer um desconto de 50% no preço de capa dos livros. Então, um desconto super atrativo, dá para comprar muita coisa. Vejo várias pessoas que aproveitam esse momento específico do ano para comprar livros. Queria muito poder fazer o mesmo, mas infelizmente não sou de São Paulo para poder participar. Participei uma única vez, quando eles fizeram essa edição de forma remota, né, que foi ali no período da pandemia, não estava rolando de fazer presencial, e as editoras se organizaram para oferecer esse desconto nos sites ali, né? Então comprei alguns livros nessa época, foi muito bom, consegui comprar ótimos livros, inclusive alguns dos que tem aqui nessa lista que eu vou mostrar para vocês, foram adquiridos nessa festa. Resolvi trazer esse vídeo aqui, primeiro porque foi um pedido da Malu, que é uma inscrita aqui do canal, ela perguntou se eu não podia fazer um vídeo com algumas indicações, e achei super legal, me diverti muito olhando ali a lista das editoras e pensando quais livros que eu compraria. Fiz uma lista dos livros que eu compraria, embora eu não vá participar da feira, e fiz uma lista de livros que eu já li, que eu indico pra vocês acrescentarem aí na listinha de compra de vocês. Pra quem não é de São Paulo, não pretende participar da feira, esse vídeo fica como um vídeo aí de indicações gerais, quem sabe livros aí pra você acrescentar na sua lista de desejados, ou ficar de olho aí pra ver se não surge alguma promoção nesse período, porque é uma época de fim de ano que tá rolando promoção pra todo lado, né? A gente tem Black Friday aí, toda hora aparecem alguns descontos, a gente tem que tomar cuidado também pra não gastar demais, né? Mas enfim, vamos lá pras indicações. Eu separei aqui algumas editoras. Não peguei de todas as editoras, tentei não pegar de editoras muito grandes também, até porque tem algumas que nem tá disponível ainda o catálogo ali, né, quais são os livros que vão estar ali. Selecionei duas editoras assim, que eu acho que são editoras que normalmente eu vejo os livros mais caros, é difícil ver em promoção, ou são livros que realmente estão com os preços mais altos, assim. E eu gosto sempre de aproveitar promoções quando penso nessas duas editoras. E outras editoras que eu acho que são editoras menorzinhas, menos conhecidas, com títulos e obras assim que às vezes não são muito falados e que eu queria muito reforçar a indicação aqui pra vocês, porque vai que você se interessa em acrescentar na sua lista. Então vamos lá, tô com os livros aqui no meu colo, também tô com uma colinha aqui que eu vou contar pra vocês o preço. Deixa eu ver se eu consigo apoiar esse papel aqui, sem atrapalhar, acho que sim, ótimo. Então, vou falar também os preços que estão disponíveis. Para quem for fazer a lista, né, é legal super dar uma olhada ali no catálogo de cada editora e ir fazendo essa pesquisa, né, para ver se os livros realmente estão compensando. Na maioria das vezes, sim, né, você vai ver que alguns livros aqui, se você for pesquisar, os preços estão muito mais caros na Amazon, por exemplo, né, mesmo em promoção, às vezes na Amazon tá muito mais caro do que o que você conseguiria comprar na festa da USP. Então, vamos lá. Vou começar aqui com a editora 34, que é uma dessas que eu acho que os livros normalmente são um pouco mais caros. E é uma editora incrível, tem títulos incríveis, e separei alguns dos livros que eu tenho aqui para indicar para vocês. Começando com um russo, que é Leskov. Trouxe aqui o livro Lady Macbeth do Distrito de Mizensky. É um livro super curtinho, mas é incrível. Aqui a gente vai acompanhar a história dessa personagem, que é uma mulher casada, que ela se transforma numa assassina. E a gente vai ver essa jornada, essa transformação. Ele realmente é muito rápido, você engole o livro. E assim, é muito interessante a construção psicológica que o autor faz aqui nesse livro. Recomendo muitíssimo, esse tá saindo por R$ 26,50. Daí trouxe aqui 3 indicações do Dostoiévski, que é publicado aí pela editora 34. Se eu pudesse ali, pegaria vários livros do autor, porque tem esse projetinho há alguns anos que tá meio pausado aí, mas de ler toda a obra do Dostoiévski, tenho lido em ordem cronológica, então ainda não li nenhum dos livros mais conhecidos dele. Assim, dos grandões, né? Crime e Castigo, Idiota, enfim. Então não tô trazendo essas indicações aqui. São outras leituras, embora duas aqui talvez sejam bem conhecidas. Mas vamos lá. O primeiro que eu trouxe é Gente Pobre, que é o primeiro livro publicado pelo Dostoiévski. Foi o livro que ele estreou e esse livro foi um estouro na época. Foi muito bem recepcionado pela crítica. Foi assim, fez um sucesso, sabe? Mas é um livro completamente diferente dos outros livros que o Dostoiévski publica depois, né? Que a gente vai acompanhar a história
desses dois personagens que são muito pobres, então tem toda essa narrativa aqui focada nesse aspecto, e a gente já sente um pouquinho dessa construção psicológica que o Dostoiévski faz dos personagens, que é sensacional. Eu gosto muito desse livro. Eu lembro que na época que eu li ouvindo uma aula da Raquel Toledo, que é aí especialista em literatura russa, e foi incrível saber um pouco mais sobre a obra. Eu acho que enriqueceu ainda mais a leitura. E curti muito, muito, muito mesmo essa minha primeira experiência com Dostoiévski. Eu realmente comecei a ler o autor por essa obra aqui. Então fica essa indicação. Esse aqui tá saindo por R$ 32,50. Daí os outros dois aqui, que eu acho que talvez sejam mais conhecidos, é o Memórias do Subsolo e o Escritos da Casa Morta. Dois livros do Dostoiévski também que são incríveis. Aqui tem tamanhos diferentes, né? Alguns livros dele. O Memórias do Subsolo é um pouquinho mais curto e o Escritos da Casa Morta um pouco maior. Deixa eu falar os preços. Esse aqui tá saindo por R$ 29,50 e esse por R$ 49,50. E assim, Dostoiévski é incrível, né? A forma como ele conta as histórias, como ele constrói os personagens, é muito envolvente, é muito interessante. Aqui a gente tem personagens, os personagens do Dostoiévski são todos muito intensos, né? Então assim, são duas leituras incríveis. E tô pensando aqui agora que eu não peguei um dos meus favoritos do Dostoiévski, que não é tão conhecido. Eu vou pegar ele na estante e volto já já. Voltei. O livro é Nietochka Niezvanova, que é um livro que era para ser um romance de formação, que ficou meio inconcluso aqui, e é um dos meus favoritos do autor que eu li até agora. Aqui a gente vai ter essa história dessa menina, né, dessa personagem aqui, é justamente essa coisa de acompanhar a vida toda dela aqui. E eu lembro que eu fiquei, assim, muito, muito envolvida. Eu achei a construção da personagem muito bem feita, essa coisa de trazer ali alguns detalhes da infância, desse período ali da adolescência, né? Alguns dramas, algumas questões aqui que ele desenvolveu de uma forma tão incrível que, enfim, eu acho que foi a partir desse aqui que eu pensei, caramba, quero muito ler mesmo tudo do Dostoiévski, porque teve alguns livros dele que eu não gostei tanto. Eu, inclusive, tentei não trazer tantas indicações do Dostoiévski, porque é o que eu mais tenho da Editora 34 na minha estante. Mas assim, acho que vale super a pena investir aí nos livros do Dostoiévski. E tem muita coisa, né? O Dostoiévski tem livros muito diferentes entre si. Esse é um romance de formação. A gente tem uns que são mais pesados, mais densos, alguns que são calhamaços. Tem alguns que são mais leves, né? Ainda que Dostoiévski pareça um cara que só escreve coisa pesada e chata e difícil, né? Ele tem também alguns desses que são mais leves, né? Como Noites Brancas, por exemplo, que tem essa vibe de romance mais romântico. Um Pequeno Herói, que é focado numa narrativa infantil também, nessa primeira paixão de uma criança ali, né? Foi inclusive um livro que ele escreveu enquanto estava esperando a decisão ali pra ser preso e tudo, enfim. Dostoiévski tem uma vida muito maluca, né? Gosto muito do autor, gosto muito de estudar assim, a obra dele quando estou acompanhando os livros. Então fica aqui essas indicações do autor, lembrando aí que tô lendo em ordem cronológica, então não li aí os livros mais conhecidos dele. E aí, para finalizar da Editora 34, eu trouxe um outro aqui, que é um Grande de um Calhamaço, que eu acho que também é um livro que normalmente está bem caro, e que se você tem interesse em ler, acho que vale super a pena aproveitar essa promoção, que é Eneida, do Virgílio. Eu li nessa edição da Editora 34, que é uma edição incrível. É uma edição bilíngue, então aqui a gente tem a versão original em latim e a tradução em português. É um livro que tem várias notas, tem textos de apoio aqui no início, né, falando um pouquinho sobre a tradução, falando um pouquinho sobre a obra. Então, assim, as edições da 34 são incríveis, né? Então, se você tem interesse em ler essa epopeia, acho que vale super a pena aproveitar a oportunidade dessa promoção, que ele tá saindo por R$ 76. Eu acho que esse aqui é o mais caro de todos que eu listei, tá? Realmente porque é um calhamaço, normalmente o preço dele é tipo 100, 120, então é difícil ver esse livro com preço menor. Então, vamos lá. Próxima editora, eu separei aqui da editora Relicário, que é outra editora que eu gosto muito, que eu acho que tem títulos incríveis, que são pouco conhecidos, né? Uma editora menorzinha também. Então, quero reforçar aqui essas indicações para quem sabe você não se interessa por algum deles. Eu trouxe aqui 4 livros da coleção Nosotras, que é uma coleção da editora que publica mulheres latino-americanas.
Então, tem aqui essas 4 indicações, começando com uma das minhas leituras mais recentes, que é 38 Estrelas, da escritora argentina Josefina Licitra. Esse livro aqui é um livro de jornalismo literário. Todos aqui são de não ficção, né? Então aqui é pra quem curte não ficção. Ou se interessa por algumas dessas leituras, porque eu acho que super vale a pena, ainda que seja não ficção, tem aquelas narrativas que são muito envolventes. Você realmente sente ali que você tá lendo uma coisa, uma produção ali, uma narrativa ficcional mesmo, como é o caso desse aqui. Aqui a gente vai acompanhar a narrativa da maior fuga de um presídio de mulheres da história, que aconteceu no Uruguai. E a autora fez várias entrevistas, várias pesquisas para construir essa narrativa aqui. E é super interessante, porque ela vai trazer ali vários detalhes de como que essa fuga aconteceu, o que aquelas mulheres estavam fazendo, um pouco da história de cada uma delas que participaram desse movimento. A gente também tem algumas pinceladas aqui para entender um pouquinho do momento político, né, que o país estava vivendo. Enfim, é um livro super interessante. Eu gostei muito de conhecer essa história, achei a escrita da autora incrível. É aquele livro que dá gosto de ler, porque você fica, meu Deus, que coisa bem escrita, sabe? Então, essa aqui é a primeira indicação da coleção Nós Outras, e esse tá saindo por R$ 32,95. Daí a próxima indicação também é uma leitura recente, eu li esse ano, que é Os Sinais de Nós, da Lina Meruane, que é uma escritora chilena. Nesse livro aqui a gente também tem um contexto político aí, que é a ditadura militar no Chile. E ela vai trazer aqui um ponto interessante, que é o olhar das crianças nesse período. Então, o que as crianças observavam ali, o que elas viam acontecendo, coisas estranhas ali, né, que pareciam muito estranhas. Alunos que deixavam de ir para a escola, por exemplo, situações que ouviam ali que aconteciam, enfim, que eram todos esses sinais do que estava acontecendo naquele momento, mas que não era dito, não era falado tão abertamente, não era entendido tão abertamente. Então a Lina traz esse aqui, o livro todo em fragmentos, assim, e ela vai trazer, pensando nesse olhar da criança, que ela mesma era uma criança nesse período, né? Então ela vai trazer um pouco dessa própria memória ali, fazendo essas reflexões, né, de como as coisas são ignoradas, né, deixadas de lado ali, inclusive pelos próprios adultos, né? Então, acho que é uma reflexão super interessante, é um livro curtinho, legal pra conhecer um pouco da escrita da autora também. Ela tem outros livros, eu só li dela livros de não ficção, mas ela também tem livros de ficção que eu tenho muita curiosidade de ler. Então, fica aqui mais uma indicação, esse tá saindo por R$ 29,95. Daí, o outro agora é um de não ficção, que é um livro de ensaios. Esse livro aqui fala sobre Apocalipse, fim do mundo, que é O Mundo Desdobrável, Ensaios para Depois do Fim, que é da Carola Saavedra. Ela vai fazer aqui várias reflexões, trazer vários ensaios sobre esse período, essa coisa toda de pensar o fim do mundo, sabe? Ela traz algumas reflexões muito legais aqui, fala sobre literatura, fala sobre esse olhar para o mundo, sobre questões sociais, sobre, enfim, vários aspectos aqui, várias coisas muito interessantes, com uma escrita muito gostosa. Acho que é um livro maravilhoso, eu lembro que eu gostei muito dessa experiência. Só completando aqui, ó, ela traz alguns assuntos específicos, né? Além do fim do mundo, ela fala sobre ancestralidade, sobre permacultura, sobre psicanálise, sobre literatura feita por mulheres, literatura indígena, reflexões sobre Carolina Maria de Jesus, Hilda Hilst, Clarice Lispector, vários outros expoentes aí da literatura, das artes, do cinema, da filosofia, enfim. Então tem várias reflexões aqui nesses diversos ensaios que aparecem aqui nesse livro. Incrível, eu adoro esse livro. Também só li dessa autora livros de não ficção dela, mas tenho muita vontade aí de ler mais. Esse aqui tá saindo por R$ 31,45. Daí agora, pra finalizar as indicações dessa coleção Nós Outras, da Relicário, eu trouxe um livro que eu estou lendo no momento e que eu estou amando, que é A Irmã Menor, um retrato de Silvina Ocampo, da Mariana Enríquez. A Mariana Enríquez é uma escritora argentina e ela vai fazer aqui esse relato, juntar aqui várias entrevistas que ela fez, várias pesquisas que ela fez para construir aí esse retrato sobre a Silvina Ocampo, que foi uma escritora argentina também. Uma mulher aí bem peculiar, teve vários boatos, vários dramas, várias questões aí envolvendo a história dela. Ela era casada com outro escritor argentino.
Ela também era grande amiga de Jorge Luiz Borges, então a gente conhece um pouco dessas amizades aqui, dessas relações que ela teve, dos dramas familiares ali. Ela era uma mulher muito rica, nasceu muito rica, não tinha muito esse olhar para os próprios privilégios ali, mas enfim, teve vários aspectos muito peculiares aqui. Tô achando super interessante conhecer mais sobre a autora, quero muito ler as obras dela, inclusive. Eu percebi que eu gosto muito dessas narrativas que jornalismo no fim das contas, né? Isso aqui nada mais é que jornalismo literário, que é essa coisa toda de fazer essa apuração, de fazer essas entrevistas, essas pesquisas para construir, aqui no caso, uma pequena biografia, no caso do 38 Estrelas, contar aí desse evento histórico, né, específico. Enfim, eu gosto muito desse tipo de livro. E esse aqui me lembrou bastante uma outra experiência que eu tive, que foi lendo sobre a Sylvia Plath. Esqueci o nome do livro, mas foi um livro que eu li no início do ano passado, que eu também fiquei, assim, muito vidrada naquela história. E agora eu fugi do assunto porque não era pra falar sobre isso. Tô aqui fazendo indicações específicas. Esse aqui tá saindo por R$38,45. Então fica aqui essas indicações da coleção Nos Outras, mas acho que vale super a pena dar uma olhada no catálogo da Relicário. A Relicário tem ótimos livros, tem livros de poesia, tem outros livros de ficção, né? Eu acho que é um catálogo muito recheado de não ficção, né? Livros muito bem escritos. Mas tem várias outras coisas ali também que vale super a pena conhecer. Então agora, passando para a próxima editora, eu separei aqui 3 livros da editora Nós, que também é uma editora que eu adoro. Ela publicou um dos meus livros favoritos de uma das minhas escritoras brasileiras favoritas, que é uma escritora contemporânea. E estou falando de Mariana Salomão Carrara, com o livro Se Deus Me Chamar Não Vou. Se você acompanha o canal, você provavelmente já me viu falando sobre esse livro aqui, mas eu amo esse livro. Adoro a escrita da Mariana, é realmente uma das minhas escritoras brasileiras contemporâneas favoritas. Quero ler tudo que essa mulher escreveu. E aqui, em Se Deus Me Chamar Não Vou, a gente tem uma narrativa contada pela perspectiva infantil. Então, uma criança narrando aqui, que é a Maria Carmen. Ela gosta de escrever, ela tem ali algumas questões com o próprio corpo, muito cedo na infância. E ela tem ali, os pais dela trabalham numa loja que vende produtos para pessoas mais velhas. Então, ela comenta sobre essa experiência dos pais ali trabalhando nessa loja para velhos. Então, a gente tem esse contraste, né, entre infância e velhice. E os pais também estão ali num relacionamento um pouco diferente do usual. E a gente vai ver o olhar dela para esse relacionamento, essa construção dela ali na infância, esses pensamentos, esses dramas, né, que a gente vive nessa fase. É um livro maravilhoso. Eu lembro que eu fiquei muito encantada com a forma como a Mariana conseguiu construir esse olhar infantil, que eu acho que é uma coisa muito bonita, muito sensível, quando os autores conseguem captar esses detalhes ali, sabe? Quando você lê e você pensa, nossa, que lembrança aqui, sabe? Que eu realmente consigo enxergar isso aqui como uma coisa que fazia sentido na infância. Amo esse livro, gente. Leiam, Se Deus Me Chamar Não Vou. Esse aqui, na Festa da USP, tá saindo por R$35. E daí eu também trouxe um outro livro da autora, que tem um título maravilhoso. Eu amo os títulos que a Mariana escolhe para os livros dela. E esse aqui se chama É Sempre a Hora de Nossa Morte, Amém. Aqui a gente vai acompanhar uma personagem que já é mais velha, né? Aí em contraste com aquele ali, que a gente tem uma personagem criança, aqui a gente tem uma personagem que é mais velha, que ela tá perdendo a memória. Então ela mora ali numa casa de repouso, num asilo, e a gente vai tentar ir acompanhando ali nessa tentativa dela de lembrar da própria vida, essa conexão que ela tem ali. É um livro que vai falar muito sobre esse período, sobre essa questão de cuidado, sobre memória, né? Essas reflexões sobre memória, o que a gente lembra das coisas, né? O tanto que se importa, enfim. Incrível, eu também gosto muito desse livro. Esse aqui tá saindo por R$38. E daí, pra finalizar as indicações da editora Nós, trouxe aqui outra das minhas autoras favoritas, que é a Virginia Woolf. Eles publicaram recentemente uma edição de Mrs. Dalloway, com uma tradução nova aí, né, diferente das que a gente já viu. Aqui é da Ana Carolina Mesquita. E eu acho que esse aqui é um ótimo livro para quem quer conhecer Virginia Woolf, para quem tem interesse aí, né, em explorar a escrita da autora. Mrs. Dalloway é um livro curto, assim. A gente vai acompanhar aqui um dia na vida da personagem, que é esse dia ali que ela tá se organizando, se preparando para uma festa que ela vai fazer na própria casa. Então o livro começa com ela saindo de casa para ir comprar as flores, que é uma frase super conhecida, né? Mrs. Dalloway diz que ela mesma compraria as suas flores, e
a história começa a partir daí. E nessa caminhada ali pela cidade, nesse contato com outras pessoas, a gente vai vendo ali esse emaranhado de pensamentos de outras pessoas, de outras conexões, tanto dela quanto de outros personagens. E aí o negócio vira ali um grande fluxo de consciência, né? Que é a grande característica da narrativa da Virginia Woolf. É um livro maravilhoso, acho que vale super a pena pegar essa edição aqui. Eu não li nessa edição, mas quero muito reler o livro acompanhando essa tradução aqui. Esse tá saindo por R$ 44,50. E assim, a editora nossa também tem vários outros livros interessantes no catálogo. Falando de Virginia Woolf, tem vários outros livros menorzinhos ali que podem ser ótimas portas de entrada aí também para quem quer conhecer a autora. A editora também tá publicando os diários da Virginia Woolf. Pode valer super a pena também aproveitar essa promoção, porque são livros às vezes que ficam com os preços mais elevados. Daí agora, outra editora, um pouco menor aí também, pouco conhecida, mas que tem títulos incríveis, inclusive tem vários títulos que estão nos meus interessados. Eu fiz uma lista ali de livros que me interessariam comprar e, enfim, tem vários. Mas aqui vou trazer livros que eu já li, que recomendo pra vocês. Inclusive, todos esses livros aqui eu comprei nessa última festa da USP que eu participei, que foi online. Então essa aqui foi uma das editoras que eu aproveitei. Eu sempre tento pegar de editoras quando tem essas promoções, essas coisas diferentes assim, pensar nessas editoras menores que às vezes a gente não vê, não conhece tanto, não acompanha tanto, né? Que são editoras que às vezes tem uma dificuldade maior de colocar os livros em promoção, né? Então é bom aproveitar esses momentos, né? Então aqui, não falei da editora, né? Mas é a editora Mundaréu. Eu trouxe aqui um livro que é de um vencedor do Nobel de Literatura, ele ganhou o Nobel em 1967, que é o escritor Miguel Ángel Astúrias, com o livro O Senhor Presidente. É um escritor da Guatemala, e aqui a gente vai acompanhar esse período ali nesse país, de vários personagens aqui, né, que as histórias vão se relacionando com esse personagem principal aqui, né, que é o tal do presidente. E a gente vai ver ali essa influência, tudo que vai acontecendo ali ao redor. Eu lembro que foi um livro, gente, que primeiro não é fácil de ler. Eu acho que ele tem uma escrita bem diferente, assim, difícil, mas desafiante, na verdade, né? Mas é muito, muito bom. Eu lembro que tiveram cenas aqui que ficaram na minha cabeça por muito tempo depois, porque foram muito marcantes, sabe? Aquela cena que é muito bem construída, você sente que você tá ali vendo aquilo. Então, é uma escrita assim, sabe? Ainda que de início pareça um pouco difícil ali de acompanhar. E é uma história incrível, assim. Acho que é um livro super diferente, né? Um autor de uma nacionalidade que a gente não costuma ler. E um Nobel de Literatura, né? Então acho que vale super a pena investir nesse aqui. Esse tá saindo por R$32 na festa da USP. Daí o outro aqui é também de literatura latino-americana. Vocês estão vendo que eu leio bastante, né? Literatura latino-americana. Gosto bastante de indicar esses livros. E nesse caso aqui é um livro de contos, que eu acho que talvez eu não tenha falado sobre ele aqui no canal, não lembro, viu? Porque eu já li esse já tem um tempinho. É de uma escritora chilena, que é a Andrea Jeftanovic, com o livro Não Aceite Caramelos de Estranhos. Eu adoro esse título também. E esse livro aqui é esquisito, tá bom? É um livro bem incômodo. São vários contos aqui que a autora vai trazer temas diversos, mas principalmente relacionamentos. E aí em aspectos diferentes, relacionamentos familiares, relacionamentos amorosos. Então a gente tem aqui pai e filha, amigos, irmãos também, se eu não me engano, enfim. São vários contos que estão focados em diferentes relacionamentos. E são contos esquisitíssimos. Literatura latino-americana, de um modo geral, assim, aqui eu leio, na verdade, né? Não dá pra gente generalizar, mas eu gosto muito desse incômodo, dessa esquisitice, dessa maluquice que a gente vê às vezes na literatura latino-americana. E esse aqui é um deles. Também não é um livro que eu vejo muitas pessoas comentando, talvez você nunca tenha ouvido falar dele, mas são contos incríveis, muito bem escritos e que traz reflexões incômodas aí que são muitíssimo interessantes. Então fica aqui essa recomendação. Esse tá saindo por R$29. E aí agora, pra finalizar, não é literatura latino-americana mais, mas é publicado pela editora Mundaréu. É um livro que eu também li recentemente, que eu gostei muito, que é uma espécie de biografia também, nessa coisa de construir um retrato de um autor. Pois é,
Estamos vendo um padrão aí, né? É um tipo de livro que eu gosto bastante. Nesse caso aqui foi escrito pelo Stefan Zweig e é um retrato, uma biografia que ele vai fazer aí do Montaigne, que é um filósofo, né? Um cara que escreveu aí diversos ensaios. Inclusive eu tenho um livro grandão dele aqui, que é da editora 34, que pode ser uma boa oportunidade também de adquirir. Eu já li esse livro, são ensaios incríveis, são reflexões muito boas, assim. É um cara que vai partir ali da própria vivência, da própria vida, da própria história, para poder contar e fazer algumas reflexões sobre tudo, sabe? Sobre a morte, sobre... eu sempre penso na morte, porque eu acho que os ensaios que ele fala sobre a morte aqui marcaram muito, muito, muito. Mas enfim, sobre a vida de um modo geral, sobre amor, sobre felicidade, sobre alegria, sobre... muita coisa. Incrível esse livro aqui. E já peguei outra coisa pra indicar que não era o que eu tava indicando. Vamos lá, deixa eu voltar pro livro da editora Mundaréu, que é o Montaigne. Então ele vai trazer aqui essa história do autor. E assim, pode ser que você não conheça o autor, nunca tenha ouvido falar sobre ele, eu não tenho tanto interesse em conhecer, mas eu acho que vale muito a pena ler isso aqui por causa da escrita do Stefan Zweig. É um negócio tão bem construído, tão bem escrito, de novo, dá gosto de ler, sabe? Dá gosto de ler. Você fala, meu Deus, que escrita maravilhosa. Eu li esse livro aqui e fiquei com muita vontade de ler mais coisas do autor. E resolvi trazer essa indicação aqui porque é um dos livros publicados pela editora Mundaréu. Esse aqui tá saindo por R$22. Agora, para finalizar não, que eu acho que eu coloquei mais uns aqui. Coloquei, então tem mais duas editoras. A editora de agora é a editora Todavia, que é outra que eu sinto que os livros normalmente estão bem carinhos. Toda vez que eu vou procurar os livros, eu vejo preços muito altos ali. Trouxe 3 livros deles que eu tenho aqui na estante, que, enfim, acho que são incríveis. Eu gosto muito do material da Todavia, esse livro que é super maleável, assim, gostoso de pegar. É uma pena que eu sinto que os livros acabam desgastando um pouco, assim, porque não tem aquela coisa na capa, assim, mas enfim, muito gostoso de pegar. O primeiro livro, então, que tá aqui é O Bom Filho, de uma escritora sul-coreana. Esse aqui é um thriller. Então, pra quem gosta aí de livro com mistério, com essa coisa mais suspense, assim, que você fica preso na narrativa, esse aqui é uma ótima pedida. Aqui a gente tem um personagem que ele tá ali meio desmemoriado e ele acorda e ele vê a própria mãe morta ali dentro de casa. E ele tá com o corpo todo ensanguentado e ele não lembra o que aconteceu. Então o livro é essa reconstrução ali pra gente saber como ele chegou nesse momento, o que aconteceu com a mãe dele, quem fez isso, né? Enfim, é esse mistério todo que a gente vai desvendando aqui ao longo dessas páginas. Eu curti bastante essa leitura quando li. Então fica aqui essa indicação, esse tá saindo por R$39,45. Daí trouxe aqui também um grande clássico, que é um dos meus favoritos, que é O Apanhador no Campo do Centeio, do escritor Salinger. Esse livro aqui a gente vai acompanhar a história de um adolescente, que ele tá ali com alguns dramas na vida dele, né? Ele foi expulso, né? Ou saiu da escola, enfim, tá nesse período ali de transição da adolescência, meio que chegando, né, nessa fase adulta, né, nesse momento que você precisa tomar essas decisões, assim. Enfim, é essa construção que a gente tem aqui do personagem, e é um personagem que normalmente ele é visto como um personagem muito, muito, muito chato, e ele realmente é muito chato em vários momentos, assim, você cansa do personagem, então é um personagem que pode desgastar nesse sentido, mas eu amei esse livro, eu amei a construção do personagem, eu amei a história, eu amei as reflexões que o autor traz aqui. É um livro que foi escrito numa época em que esse período da adolescência não era visto da mesma forma que a gente vê hoje, nesse período muito específico, as vivências que tem ali, né, nesse momento, enfim, tanto que a gente vê o personagem aqui agindo, lidando com algumas situações que parece adulto, assim, sabe? Ele tá às vezes sentado num bar bebendo e de uma forma muito adulta, sabe? Então, assim, é meio esquisito em alguns pontos, assim, mas eu amei esse livro e ainda que o personagem seja muito chato, eu terminei gostando dele. Então, eu acho que é um livro pra viver essas emoções, assim, em relação ao personagem. Mas, enfim, é um clássico que eu acho que vale super a pena conhecer. E olha só que interessante, o livro não tem informação nem na contracapa, nem na orelha, nenhum dos dois lados, não tem nada, nada, nada. Isso foi um pedido do próprio autor, eu descobri depois, que o autor não queria que tivesse qualquer detalhe ali sobre o livro, que as pessoas fossem ler assim, sem saber muita coisa sobre a leitura, sabe? Então, ele não queria, pelo menos eu acho que era esse o motivo, tá? Que ele não queria que tivesse essas informações e parece que até hoje as edições seguem esse padrão. Ele também foi um autor que não quis
vender ali os direitos, né, do livro para ser adaptado. Então não existe adaptação desse livro. Enfim, foi um autor super peculiar aí. Ele viveu afastado, recluso por um tempo. Tenho muita curiosidade de saber mais sobre ele, inclusive ler mais coisas do autor. Mas enfim, tá aqui essa indicação de um clássico. Esse tá saindo por R$ 39,45. E daí o outro livro que eu trouxe da editora Todavia foi uma leitura que eu fiz no início desse ano, que eu amei. Inclusive faz parte de um projeto aí que eu tô organizando, que é ler todas as mulheres que ganharam um Nobel de Literatura. E a Todavia publica uma delas, que é a Han Kang. Então eu trouxe aqui o livro A Vegetariana, que foi o livro da autora que eu li e eu adorei. É um livro curtinho e é, de novo, um livro esquisito. A gente tem aqui uma personagem que ela resolve se tornar vegetariana. Isso nem é a grande questão do livro, né? Ainda que seja aqui o título. Mas a partir disso, essa decisão vai afetar ela de muitas formas ali. A forma como o marido dela recebe isso, como a família dela recebe isso, as relações que ela vai construindo ali a partir disso e a forma como ela tá lidando, como ela tá se sentindo. É uma coisa bem maluca aqui, com reflexões muito interessantes, acho que principalmente sobre essa questão de gênero, né, das mulheres aqui. Enfim, foi um livro que me pegou muito, gostei muito da escrita da autora, fiquei super envolvida com a narrativa e recomendo bastante. Esse aqui tá saindo por R$ 40,95. A editora tem aí outros livros da Han Kang que, enfim, adoraria ler também, quero muito comprar os outros livros dela. E eles também publicam uma outra vencedora do Nobel, que eu ainda não li, mas vou chegar nela, que é a Olga Tokarczuk. Acho que é assim que pronuncia o nome dela, né? Então fica aí a recomendação, caso você se interesse em ler autoras premiadas. Agora, para finalizar, quero falar da editora Fósforo. Também separei 3 livros da editora, mas esqueci de pegar eles na estante. Então vou fazer uma pequena pausa, catar os livros ali e volto para mostrar para vocês. Voltei. A parte mais difícil de gravar esse tipo de vídeo, que tem indicações, várias indicações, é ficar pegando os livros na estante e depois guardar esses livros todos na estante, porque tem uma pilha enorme aqui que eu preciso devolver. Mas vamos lá, finalizando o vídeo então com essas 3 indicações da editora Fósforo, que é outra editora que eu também gosto bastante. Eles também têm essa coisa do livro ser bem maleável, gostosinho de pegar. Adoro, adoro, adoro. Então, vou mostrar aqui de primeiro o Nihonjin, que é do Oscar Nagasato, que é um escritor brasileiro, mas de ascendência japonesa. E aqui nesse livro a gente vai acompanhar um pouco dessa história. É uma narrativa aqui que a gente tem essa família que saiu do Japão para morar no Brasil. Então, nesse período ali, que esse era um convite muito grande, né, que chegaram muitas famílias aqui. Então a gente vai acompanhar essa jornada dessa família, como que foi esse primeiro momento, essa quebra de expectativas, às vezes, com o que eles tinham construído do que seria aqui, essas grandes diferenças culturais, né, que se vivenciaram aqui, a fala, né, as dificuldades todas que tiveram ali, como que essa família se construiu. É contado pelo olhar do neto ali, né, então ele vai trazer essa referência ali, né, essa história da família, né, contando esses detalhes ali. Nihonjin significa japonês em japonês. Será que eu tô falando certo? É porque eu tenho 2 títulos da editora e tem hora que eu me confundo com as traduções, mas eu acredito que é isso. Que é um livro que vai falar bastante sobre essa questão da identidade, essa questão de pertencimento, essa questão desse acesso, né, à própria cultura, esse desvinculamento que acontece às vezes, por influência ali das vivências que você tá tendo, né? Então a gente tem esse olhar aqui das pessoas mais velhas, das crianças, né? De quem vem depois ali, que, enfim, no fim das contas nasceram brasileiros, porque nasceram aqui, mas tem toda essa questão atrelada. Acho que é um livro incrível, assim, uma história muito boa. Acho que traz reflexões muito boas pra gente pensar sobre isso também, porque, enfim, às vezes a gente tá muito distante, né, dessas questões, dessas histórias, e não entende muito, né, como que isso pode afetar. Então, acho super interessante. Esse aqui tá saindo por R$ 34,95. Daí peguei um livro de uma outra escritora latino-americana que eu gosto muito. A editora tem outros livros da autora publicados, mas eu trouxe aqui pra falar dela, o Quintux, que é da Samantha Schweblin, que é uma escritora argentina, que escreve livros esquisitíssimos. Nesse aqui, a gente tem uma coisa umas reflexões meio voltadas para essa coisa da tecnologia, a influência que isso tem, e, claro, relações humanas, a forma como as pessoas lidam com muita coisa. A gente tem aqui, então, esses quintuques,
que aqui na história são esses bichinhos, são uns bichinhos ali tecnológicos, mas que são de pelúcia ali, um negócio que você pode comprar no supermercado ali. E é um bichinho que você pode ter na sua casa para que ele seja controlado por uma outra pessoa, e aí a pessoa tá ali observando você na sua casa, ou você pode comprar um desses para controlar e acompanhar pessoa em outras casas. E aqui a gente vai ter várias histórias que vão se conectando de pessoas que tomaram essas decisões de quero observar ou quero ser observado a partir desse bichinho, que é um Kentucky. E assim, são histórias bem esquisitas, algumas coisas que acontecem aqui que são criminosas, inclusive. E aí é um livro que vai levantar esse debate, essas questões, né, sobre esse acesso todo que se tem, né? Eu acho que é uma reflexão aqui, a gente vê essa coisa meio distópica ali, né? Uma coisa meio futurística, tipo, um bicho ali que vai ser controlado, mas é pra trazer pra muita coisa que a gente convive hoje, né? A forma como a gente lida com a internet, com as redes sociais, a forma como a gente se relaciona com as pessoas, o que a gente compartilha, né? Enfim, muitas reflexões, acho que é um livro super interessante. Então fica aqui a recomendação desse livro da autora, que tá saindo na Festa da USP por R$ 39,95. Agora sim, pra finalizar, o último livro da editora Fósforo, que é um livro que me marcou muito também, eu adorei essa leitura, que é o livro Aos Prantos no Mercado, da escritora Michelle Zauner, que é inclusive uma mulher que tem uma banda. Nunca tinha ouvido falar da banda dela, mas ela tem uma banda. E nesse livro aqui, ela vai trazer uma narrativa para contar um pouco sobre a experiência dela com a morte da mãe. A mãe teve câncer no estômago, e aí, inclusive, a referência aqui do título, né, isso, ela tinha esse contato com a mãe muito próximo por causa da comida, né, era uma mulher sul-coreana, né, a mãe dela, no caso, então tinha toda essa questão da cultura ali, e elas tiveram esse contato muito mais próximo ali por causa da comida. E aí ela cita, né, logo no início, que sempre que ela ia no mercado ali, que era esse mercado específico que vendia produtos coreanos, ela lembrava da mãe e ela sentia esse peso ali, né, do luto, da saudade, enfim. E aqui ela vai contar um pouco dessa experiência. E, gente, é um livro tão sensível, tão bonito, tão triste também. Ela conta um pouco dessa relação com a mãe, que era muito complicada, assim, né, esses afastamentos, esses aproximamentos, as dificuldades que foram ali quando soube do diagnóstico, essa construção que ela traz da própria mãe ali, né, essa coisa também de pensar o que é o luto, né, como se lida com isso, enfim, incrível, eu adorei esse livro, recomendo muito, enfim, recomendo muito. Esse aqui tá saindo também por R$ 39,95. E é isso, gente. São essas as minhas recomendações aqui, as minhas sugestões. Espero que vocês tenham gostado. Pra quem vai, de fato, participar da Festa da USP, me conta depois se você tiver comprado alguma dessas indicações, se alguma delas entrou aí na sua lista. E pra quem não vai participar, assim como eu, não é de São Paulo, me conta se você já leu algum desses livros aqui, se você se interessou por algum deles aí, se colocou aí na sua lista de desejados, enfim, vou adorar saber pra gente continuar essa conversa aqui nos comentários. Se você assistiu até aqui, por favor, não deixa de dar uma curtida nesse vídeo, compartilha com outras pessoas também, se você sabe de alguém que vai participar da festa, indica esse vídeo aqui, quem sabe a pessoa não pode aí montar sua listinha pensando nessas indicações. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, desejo boas leituras, boas compras e até o próximo vídeo. Tchau!